o clube aí para o Wallace. O Wallace é daqui da cidade de Vitória da Conquista, está como conselheiro tutelar, não é isso, Wallace? E hoje vai estar falando para a gente um pouco a respeito do que é, né? Já que nós estávamos no Maio Laranja, vai estar falando um pouquinho para a gente a respeito desse caso. Mas antes, eu peço permissão aqui à nossa presidente, justamente para nós apresentarmos a nossa oração do Rotary antes de começar. E aí, em sequência, eu já passo a palavra, então, para o nosso companheiro Wallace. Só um momento. Senhor, iluminai-nos através do Rotary, unidos pelo ideal comum de servir e do companheirismo, no enobrecimento de vidas, na promoção do bem-estar social, no incentivo à melhoria da sociedade, para que assim possamos tornar mais útil a vida de nossos semelhantes e que em nossa caminhada pela vida tenhamos sempre um rumo de paz para seguir, uma verdade para ensinar, um ideal para transmitir. Assim seja. Muito bem. Todo mundo acompanhou a oração do Rotary? Certinho aí? Saiu o áudio? Muito bem. Então, vou fazer a apresentação do nosso convidado da noite de hoje. Oração do clube. Só um momento. Senhor. Para apresentar o nosso convidado. Wallace Pinto dos Santos é casado com Patrícia, pai da pequena Maria Cecília, está como conselheiro pelo terceiro mandato, conselheiro penal, atua na pastoral carcerária, é isso, né, Wallace? Da Arquidiocese de Vitória da Conquista, membro do Busca Ativa Escola e está como coordenador das pastorais sociais e vicentinas aqui em Vitória da Conquista. Então, a partir desse momento, eu passo a palavra para o nosso convidado, o Wallace, e caso alguém queira fazer alguma pergunta, ao final da apresentação dele, a gente abre um espaço. Wallace, com você, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Daniel, boa noite a todos que estão aí participando dessa live. Daniel, tem quantos minutos aí para me falar? Que eu falo bastante, viu? Pode ficar à Deixar até vontade, viu, amanhã a gente Wallace? fala. Aqui eu vou, Pois bem, vou te avisando. tá bom, você já apresentou e já, eu sou o Wallace, né? E faço parte dessas atividades todas aí. Tem outras ainda, mas a gente deixa para depois, porque senão a ficha fica extensa demais, mas já tá bom demais. Pois bem, eu estou, enquanto na função do conselheiro tutelar em nossa cidade, já há muito tempo, né? 8, vai fazer 10 anos já que eu estou nessa função. Já trabalhava antes na área da criança e adolescente em algumas instituições públicas aqui do nosso município. E aí decidi, né? Mais uma vez concorrer. A gente vai gostando, né, do trabalho, de cuidar dos nossos pequeninos, e aí a gente acaba, vai ficando, é assim. Conselheiro é assim, vai ficando, vai ficando. Mas, nesse mês agora, nós estamos com uma campanha muito bonita, né? É uma campanha onde a gente faz memória a uma situação que ocorreu há muito tempo atrás. Claro que é uma memória ruim, mas que a gente traz à tona nos dias, né, atuais, todos os anos, nesse mês de maio, para que as pessoas possam refletir, pensar nas situações que muitas vezes ocorrem com crianças e adolescentes, que são as situações de violação sexual. Nosso município aqui ele não fica atrás de outros, tem surgido muitos casos, muitas demandas relacionadas à questão do abuso sexual, né? Muitas vezes oriundo de dentro de casa, né? Pessoas do convívio de criança e adolescente que está fazendo mal com essas crianças e adolescentes. E tudo começou, né, com a história da menina, a menina de 8 anos, Araceli, que é mais ou menos há 51 anos atrás, né? Tem já o caso dela, que ela foi para a escola, como toda criança, como todo adolescente faz, e lá acabou que ela foi raptada, torturada, abusada e morta carbonizada, Araceli. E pasmem que até hoje não tem punição, não tem ninguém punido
referente a esse crime absurdo que ocorreu há exatamente 51 anos atrás. Foi em 1973, essa situação ocorreu, 18 de maio de 73. Então, é um caso onde a gente traz à tona todo ano, nesse mês, para que as pessoas possam se conscientizar que nossas crianças devem ser protegidas. É onde a gente se alarga nossos braços com outras instituições, que é educação, saúde, outros, né, parceiros da iniciativa privada, justamente para garantir o direito das crianças e adolescentes. Então, a gente, nessa época, a gente faz uma divulgação de todos os meios por quais as pessoas podem estar fazendo denúncia referente a supostas situações de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Nós, do Conselho Tutelar, recebemos todos os dias, não vou falar que é muitos casos, mas a gente recebe quase que durante todos os dias da semana, dois, um, dois, um. Quando você coloca na caneta, né? São vários casos durante o mês. E casos esses difíceis, porque toda situação, não só de abuso, mas toda situação que ocorre contra criança e adolescente é difícil. Mas o abuso sexual, para nós, enquanto lidar com esse feito, é ruim demais. A gente fica muito triste, a gente que é tio, a gente que é pai, a gente que tem família, né? A gente fica muito triste, mas também, dentro da nossa função, protegendo, né, buscando o melhor para essas crianças, juntamente com a rede de proteção que nosso município tem, para proteger nossas crianças e adolescentes. Então, esse mês a gente tem feito várias atividades nas escolas, nós temos feito atividades nas ruas, nós temos ido até os CREAS, os CRAS, as unidades de acolhimento institucional de nossa cidade, justamente para poder divulgar a campanha, justamente para poder alertar os pais, poder alertar os professores que a criança falou, a criança verbalizou, tem que escutar essa criança. Por isso que escutar é proteger. Quando você para escutar uma criança, você protege ela, porque você vai estar ajudando. E muitos dos casos que a gente atende lá no conselho vêm dessa escuta. A criança muitas vezes não, o adolescente não se abre dentro de casa, onde está acontecendo a situação. Ele se deixa abrir na escola, na casa de um familiar que ele gosta, na casa de um padrinho, na casa de uma tia, na casa de um amiguinho, né, que muitas vezes ele tem. Então, essas escutas, que não é uma escuta especializada, que eu vou falar daqui a pouco, é uma escuta, né, vamos dizer assim, da amizade, do companheirismo, do carinho, chega para nós em forma de denúncia. É onde o Conselho Tutelar, ele chega junto, né, chega junto para atuar e aplicar as medidas protetivas para a situação. É claro que a gente, cada dia que passa, a gente vem pedindo, né, aos governantes, principalmente os políticos, para que melhore mais, melhore no sentido de rigidez da lei, de punir pessoas maldosas que fazem, né, esse tipo de situação com criança e adolescente. Não é um sonho ainda, mas no que já está, graças a Deus, já protege as nossas crianças e adolescentes. A lei ainda é um pouco frágil, muitas brechas faz com que advogados, né, consigam ajudar os seus assistidos, mas a gente todos os dias busca a proteção da criança. Muitas vezes é tirando do lar onde supostamente ele sofreu a violação, colocando em outro lar que é de um familiar extenso, ou caso não tiver familiar extenso, a gente coloca sob a proteção de uma casa de acolhimento, que no caso aqui em Conquista nós temos duas casas de acolhimento, uma de 0 a 12 e depois tem a casa onde ficam os adolescentes, aqui em Conquista. Então, a gente aplica essas medidas protetivas, a gente protege as nossas crianças. E quando a gente vê, né, juntamente com o sistema de justiça, que aquela criança não tem condições mais de voltar para o seio familiar daquela família onde supostamente ocorreu, aí a criança segue para a adoção. O juiz destitui o poder familiar e essa criança segue para a adoção. É difícil demais essa situação, né? Trocar uma criança de família, mas é dentro da lei, isso pode ocorrer, mas infelizmente acontece. Tem casos que acontecem porque
há situações que a criança ou adolescente não tem condições de retornar de jeito e maneira, pois ali está o perigo naquela família. Ali ela não vai estar protegida, ali ela não vai ser escutada. Então, dentro da lei, é feito essa providência no qual ela é destituída do poder familiar e segue para uma família adotiva, no qual vai lhe dar carinho, amor e vai cuidar dela, né, para que ela possa ter os seus direitos garantidos na lei. Então, a Araceli vem todos os dias pedir ajuda no Conselho Tutelar. Todos os dias pedir ajuda nas escolas, a menina Araceli. Então, ela nunca foi esquecida de jeito e maneira. É uma pena que a justiça até hoje não foi feita. É um caso que segue arquivado, Não, ele mas é aquele projeto que ele mesmo faz. Deus. tem um microfone aberto. E aí a gente segue juntamente com a rede de proteção do nosso município, que é vasta. Aqui no caso a gente conta com os CRAS, conta com os CREAS, a gente conta com a Polícia Civil, a Polícia Militar, conta com o Ministério Público da Criança e Adolescente, que nós temos um promotor muito bom, e também contamos agora, né, com a nova juíza da Vara da Infância, a doutora Juliana. Também temos o defensor público, doutor Luciano Trindade, também, que dá um suporte a toda essa movimentação que a gente faz com criança e adolescente. Então, dentro do nosso município aqui, graças a Deus, a gente tem vários serviços que ofertam a proteção de criança e adolescente. A gente vê que todos estão interessados na proteção. A saúde, imediatamente que ela vê uma situação que pode ser um suposto abuso, já denuncia, já liga para o conselho. A educação, a mesma coisa. E outros tipos de serviço também, que atende criança e adolescente que vê aquela criança cabisbaixa, tristinha, e que passa a saber o que está acontecendo. É aí que a escuta funciona. E hoje, graças a Deus, nós temos aqui em nossa cidade, que é a primeira, né, a implementação da lei da escuta protegida, né, que escuta de forma especializada essa criança. Por que eu falo que isso é importante, essa lei, a implementação dessa lei em nossa cidade? E espero que em outras cidades também seja implementada. Porque quando a criança ou adolescente sofre um abuso sexual, antigamente funcionava assim. Ela tinha que contar a versão da situação ocorrida para várias pessoas. Ela chegava para, por exemplo, ela chegava na escola, contava para a professora, aí depois chegava num conselho, contava, chegava na delegacia, o delegado queria saber, contava, chegava na hora lá do juiz, contava e contava várias vezes, ou seja, a criança era revitimizada. E com a implementação dessa lei da escuta protegida, não existe mais hoje aqui em Vitória da Conquista a questão da revitimização de criança e adolescente. Pois cada vez que essa criança contar essa situação, ela retoma toda a situação vivida naquele momento, do dia do fato. Então, é um ganho para nós, aqui de Vitória da Conquista, ter esse equipamento que atende essa questão de não revitimizar criança e adolescente em situações de abuso sexual ou exploração sexual. Então, nossa cidade saiu na frente, a gente do Conselho Tutelar ficamos muito felizes com a implementação dessa lei, pois não fazendo política, né? Mas o gestor público, todo gestor público, ele tem que olhar o lado também de criança e adolescente, pois criança e adolescente é o futuro, né? Da cidade, o futuro da nação. Então, quando um gestor ele se preocupa e cuida com carinho de criança e adolescente, a gente fica muito feliz. A gente do conselho fica feliz, a sociedade fica feliz, porque o investimento tem que ser feito na área da criança e adolescente. E aqui, graças a Deus, no nosso município, a gente tem visto isso que é feito, né, esse investimento na área da criança. Não está ainda mil maravilhas, mas está andando em um caminho que a gente vê que está muito bom. E a gente percebe que depois da divulgação, depois da saída do conselho, dos serviços em campanha, ou talvez nem em campanha, mas na divulgação na televisão, na mídia, a gente tem visto, infelizmente, que os casos têm chegado. Aí você fala assim, mas os casos aumentou? Não, esses casos sempre existiam, mas estava
ali em stand-by. Eles estavam em stand-by. A pessoa estava aguardando o momento certo, um canal certo para poder chegar. Então, por isso que a gente tem atendido muitos casos de abuso sexual ou exploração sexual em nossa cidade. Nem tanto exploração, mas abuso é muito. Exploração sexual em Vitória da Conquista tem casos, mas não são tão quanto a questão de abuso sexual. Então, é mais ou menos nessa linha aí. Aumentou-se depois agora da pandemia, né? Muitos casos que estavam reprimidos voltaram, estão chegando, as crianças estavam em casa, não estavam indo para a escola, os abusadores muitas vezes estavam nas casas deles, e aí agora esses casos têm chegado e a gente conta, né, com essa rede de proteção do nosso município para ajudar nossas crianças e adolescentes. É uma rede que, graças a Deus, no momento está boa, é bom ainda, é boa, muito boa mesmo. Existe a proteção, mas a gente depende da lei da punição. A lei que pune o autor do crime ainda é muito frágil ainda. Precisa ser revisada, precisa ser reformada. E por isso que a gente conta, né, tanto lá na Câmara dos Deputados, no Senado, com algumas pessoas, né, que têm um olhar para a criança e adolescente para estar fazendo esse movimento lá para ver se algo muda, né? Agora mesmo houve uma questão, acho que foi a lei baiana da castração química, né, para o abusador, né, reincidente nesse tipo de crime. Então algumas coisas vai ajudando, né, a combater esse tipo de situação. É triste, né, ter que punir o indivíduo de forma pesada, mas, infelizmente, pelo que ele fez, é isso que ele tem que ganhar mesmo. Uma punição, né, bem severa mesmo. Mas, assim, Daniel, eu estou falando aqui, mas com certeza deve ter surgido alguma dúvida aí. Pode perguntar para a gente ir emendando aqui os assuntos. Eu vou até abrir a pergunta aí para os companheiros. Companheiro Domingos, queira fazer alguma pergunta, Fabiana. Eu, particularmente, eu sou um pouco suspeito em falar a respeito desse tema, uma vez que eu estou aí aguardando a vaga agora para a vara da infância, né? Aqui de Conquista vai ter agora o processo seletivo e eu estou estudando muito esse tema, mas eu vou contribuir um pouco sobre uma questão. Inclusive, eu quero ter a oportunidade ainda de trazer duas personalidades aqui que trabalham justamente nessa causa, que é o Dr. Casimiro Fortes. Inclusive, aconselho quem não conheça, possa conhecê-lo. Eu tive a rica oportunidade de entrevistá-lo enquanto jornalista no Triângulo Mineiro e tive a oportunidade também de assistir uma palestra do mesmo. Ele traz muito relato forte sobre essa questão, viu, Wallace? E realmente exige leis mais duras, né? Eu estou dando uma estudada no ECA para fazer essa seleção daqui da Vara da Infância de Conquista e eu vejo muita coisa ali. Eu particularmente, né? Na minha visão leiga ainda, mas eu acho que tem muita coisa que precisa ser melhorada sim em relação à, à legislação, né? Em relação à punição para casos como esse. Uma outra personalidade que eu tive a oportunidade de entrevistá-la e também de participar da entrevista com ela, desculpa, de entrevistá-la e participar da palestra dela, foi a doutora Ana Paula, ela que é delegada da Polícia Federal, ela também esteve em Uberlândia e eu tive a oportunidade de participar, né? Eu falo assim, oportunidade porque foi enriquecedor, mas é muito triste quando nós ouvimos falar, e principalmente quando nós vemos cenas como essa que foram divulgadas lá, né? Eles não divulgam tudo, mas falando em crime cibernético, por exemplo, tem muita coisa agressiva que às vezes nós não fazemos ideia. Não sei se você já teve a oportunidade de participar de uma palestra assim, mas eu digo aos companheiros que aqui estão, e também ao Wallace, que é muito forte. Que eu não tenho filho, mas tenho um sobrinho, eu digo para vocês, eu saí de lá chorando da palestra, porque é muito forte a forma que a criminalidade trabalha, inclusive dessa questão de venda, né, de material pornográfico infantil, adolescente também, mas infantil em si, é muito pesada, sabe? E eu acho, né, e tenho certeza, inclusive ele também disse isso, que precisa mesmo ser mudada essa questão da legislação em relação a isso. Igual você disse, infelizmente, os advogados, né, acabam mesmo sabendo que o cliente está errado, infelizmente, em uso da função, tem que fazer de tudo para dizer que aquilo não aconteceu, ou então não foi bem assim.
Eu, particularmente, digo para todo mundo que eu não teria paciência para ser advogado por isso. Não tenho paciência para agir em questões como essa, por Pior exemplo. que eu sou, viu, Daniel? Então, então Eu você sabe muito sou. bem. Mas eu não defendo, não, viu? Tá Minha certo, área é outra. tá certo. Justamente porque na área criminal, não dá para mim, não. Mas, enfim, a gente do conselho não é porque a gente tem sangue frio, não. Na lida, você acaba, né, absorvendo o ECA, você tem que aplicar Uhum. a lei, e você tem que ser duro e enxugar as lágrimas da situação que você presencia, porque você tem que proteger aquela criança, né? Então, eu tenho alguns colegas que choram, às vezes, depois do atendimento, que relembra a situação dos casos. Tem casos difíceis, Daniel, é porque a gente, inclusive, eu não gosto de estar falando, mas lá no conselho temos casos, mas fala, casos horríveis que acontecem relacionados à criança de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 12 anos, adolescente. Então, a gente fica muito triste com as histórias, de contar, de arrepiar. Agora mesmo a gente atendeu uma menina mesmo que ela faleceu, uma menina nova, a menina acho que tinha 8 anos, acabou se descobrindo um abuso no atendimento do hospital e ela veio a falecer devido a uma outra situação, mas lá descobriu que ela foi abusada, ela faleceu, a gente foi no velório tem uns 15 dias. Então, é uma situação muito horrível. Hoje, a gente sabe que as crianças em casas, muitas vezes, onde não tem os violadores, tem o pai e a mãe, mas também corre perigo devido ao uso do celular, o qual os pais muitas vezes não observam esse tipo de situação, a criança se tranca num quarto, ou o adolescente fica mexendo no celular, conversando com outras pessoas que ela não conhece, e as pessoas ficam encaminhando elas para caminhos ruins, manda foto para mim, manda foto da parte íntima, manda foto do seu cabelo, aí vai começando, e essa pessoa está lá interessada em gravar tudo isso para depois revender no mercado sujo da pornografia. A gente também atende essas situações. E é complexo, porque é uma rede onde você não consegue ainda, tanto conselheiro quanto também, enquanto conselheiro, enquanto a rede jurídica, a rede policial também de segurança, está ainda encontrando muitos embaraços ainda para poder punir essas pessoas que estão praticando esse crime, né? Dessa venda, desse fazer, dessa questão de pornografia infantil. Então, a gente fala que hoje as crianças devem mexer num computador, perto dos pais, usar o celular de forma moderada, de acordo com os pais, né, determinar. A gente sabe que é muito difícil. Hoje a criança com celular, hoje ela tem acesso ao mundo Verdade. e acaba enganando até os pais, né, para poder muitas vezes, porque ele está sendo ludibriado ali por trás para fazer algo que aquela pessoa quer. Sem falar que o abusador Mas, ainda tenta colocar essa criança como culpada, né? Ela às vezes tem até sim, medo de falar para o pai, para a mãe, porque ela acha que ela vai ser culpada do que está acontecendo. e se tem aqueles casos também, Daniel, que a gente atende que, às vezes, o próprio familiar fica contra a criança. Fala, você fez, você que foi, você fez porque você quis, você que é, entendeu? É errado na Uhum. história. E aí a gente tem que proceder, junto com a Polícia Civil, o sistema de justiça, também nessa questão da omissão, da punição dessa pessoa, dessa mãe, desse pai, que sabia de toda a situação e que não fez nada, né? Para poder proteger essa criança. Temos situações aqui em Conquista? Temos e recebemos sempre através do Disque 100, ou muitas vezes através dos nossos telefones lá do Conselho Tutelar também. A gente recebe muitas dessas situações e é complicado quando a gente vê uma mãe que muitas vezes não aceita, ou um pai, que está acontecendo aquilo com seu filho ou filha. Aí é bem complexo, né? Sim. É bem complicado. E aí dificulta, né? Porque às vezes a criança está dando todo o sinal de alerta, não só para os pais, e às vezes eles mesmos estão sendo negligentes em relação a isso. Eu queria só fazer Isso. um adendo da Fabiana. A Fabiana, ela colocou aqui nos comentários, é, só dar uma olhada aqui. Gosto muito desse tema e observo muito sobre essa situação. Sempre fico atenada. Quando estou com um grupo de crianças, converso muito e pergunto. Não estou, ela colocou, não está conseguindo abrir a câmera. Eu tentei mandar uma solicitação aí para ela. Acho que ela não conseguiu abrir a câmera. Eu vou tentar abrir aqui, viu, Fabiana?
Mas é isso, tem que ficar atento mesmo, né? Principalmente quem está à frente aí, seja religioso, a parte religiosa, né, na igreja, ou seja, em outro movimento que trabalha ali à frente, tem que estar sempre atento, porque é muito comum, né, Wallace? Você percebeu que a criança está cabisbaixa, a criança está triste. A criança não é daquele jeito na escola, mas a partir de um certo tempo, ela começou a mudar. Tem que passar a saber, tem que chegar perto, tem que conversar, tem que escutar essa criança, saber o que está acontecendo para poder ajudar. A gente, nas palestras da escola, hoje, graças a Deus, a nossa rede municipal aqui, ela foi capacitada, né? Os diretores, coordenadores, secretários, para poder tentar ver essas situações e acompanhar essa criança. Hoje a gente não tinha antes, né? Que era a questão do setor psicossocial nas escolas, mas não tem. Foi um ganho na época que teve, porque a gente sentiu que, né, as crianças estavam acompanhadas, elas estavam sendo escutadas, as denúncias estavam chegando, mas depois não teve mais essa situação. Hoje só tem na rede de 41 mil alunos de nossa cidade, você tem um núcleo onde tem 2 psicólogas e 2 assistentes sociais, se não me engano, para atender uma gama de gente, né? Um Então a déficit, gente né? percebe que ainda há essa falta nesse sentido aí, dessa rede de educação ser mais fortalecida. Depende do gestor, né? Uma vez colocou, depois tirou todo mundo, disse que ia retornar, mas não retornou. A saúde, do mesmo jeito. A saúde, ela também, em cada hospital, tem o seu corpo técnico, né, que atende. Muitas vezes a criança chega lá identificada pela a equipe de enfermagem ou então pelo próprio médico que está atendendo a criança. Aí já imediatamente já liga para o conselho e a gente vê as demandas. E muitas vezes também situações passam batida também. Wallace, eu queria Aqui, fazer Vitória uma da Conquista. pergunta. Queria fazer uma pergunta assim, na verdade, deixa pra gente uma dica, né? Pra gente que é leigo no assunto. Como identificar uma criança, talvez um filho, um vizinho, uma criança vizinha que vai na sua casa, talvez o seu sobrinho, não sei. Uma criança, quais os traços principais que ela pode demonstrar que está acontecendo alguma coisa de errado com ela? Olha, não existe assim uma receita de bolo, mas existe algumas situações que você pode tentar ajudar essa criança. A criança está cabisbaixa, está chorosa, ou então a criança era alegre, passou a ficar mais tímida. A criança não quer ir para casa de certa pessoa, não vou, não vou, não vou, não quero ir para casa do meu avô, não quero ir para casa do meu tio. Por quê, tio? Você não quer ir? O pai e a mãe têm Uhum. que conversar, ou se não, uma outra pessoa. Por que você não quer ir? Não rapidamente tocar em assunto referente, você foi abusada, né? Uhum. Mas por que que você não quer ir? Muitas vezes escutar essa criança nesse momento aí, para evitar que ela, né, sofra essa situação. A gente atendeu um caso uma vez aqui na cidade de que a mãe insistia para que a criança fosse para casa do avô. Não, tu vai para casa do avô, tu vai para casa do avô. E a menina não Uhum. queria. Porque lá ela estava sofrendo a violação por parte do avô. E o avô, né, se satisfazia com a menina, vendo a Uhum. menina, com as roupas, dava as roupas para a menina vestir, e a menina não queria ir para casa. Como ela era novinha, ela tinha que obedecer à mãe. A mãe falava, tu tem que me obedecer, tem que ficar na casa do teu avô, lá, mas tua avó. E aí, houve toda essa situação. Quem escutou a menina foi uma professora. A professora, ela chegou, né, viu a menina cabisbaixa e perguntou, não, porque minha mãe pede para me ficar na casa do meu avô, mas eu não gosto de ficar lá, professora. E aí a Uhum. professora foi sugando algumas informações e depois houve, né, esse relato da menina que ela estava sofrendo essa violação sexual por parte do avô. Então, as características sempre é essa que a gente já tem lá. O triste, está cabisbaixa, quer Mudança no conversar, comportamento, no humor, né? mudança no comportamento, né? A criança não está rendendo mais na escola, começou a faltar, está trancada chega em casa, passa para dentro do quarto, fica trancada, começa a Uhum. vestir roupa longa, pode saber que está passando alguma coisa. Ela está sofrendo alguma situação e aí ela acaba, muitas vezes, não quer verbalizar para ninguém porque tem medo e acaba se vitimizando, revitimizando, assim, no caso de automutilação. Ela começa a se automutilar para descontar aquela raiva, aquela angústia que ela está sofrendo no próprio corpo dela. Então, se você perceber, tempo quente, criança com roupa grande, moletom, tem que Tem gente que é investigar. mal. Pode ver que os braços
ou tá marcados, né? Começa a se cortar, aí tem que saber o que está acontecendo. Por que ela está se automutilando? Nós temos vários casos aqui em Conquista de automutilação por questões de violência sexual. Ela não se abre com ninguém porque ela tem medo, ela está numa redoma ali onde ela não vê saída. Então ela tenta se autoprovocar dor, porque sentindo dor, ela vai ficar de boa. E não é assim, né, que a gente quer ver nossas crianças e adolescentes. Então são algumas características que a gente pode estar tentando capturar aí para poder tentar pegar alguma informação assim para ajudar essa criança ou adolescente. Wallace, aqui em Conquista nós somos agraciados, eu digo assim, porque eu já estive em outras cidades, né, a trabalho, mesmo morando, eu não vejo assim esse trabalho efetivo em relação a isso. Aqui nós temos um núcleo de atenção, né, de escuta especializado, onde está ali a vara da infância, está todo mundo ali meio que regionalizado. Mas em outras cidades, como que funciona para alguém fazer uma denúncia de uma forma segura, né? Que às vezes a pessoa tem medo, eu vou fazer uma denúncia no conselho tutelar, vou identificar que foi eu que fiz. Como que a pessoa pode fazer uma denúncia de caso, seja violência sexual ou seja uma violência física? Como que você orientaria a gente? Olha, a orientação em nosso município aqui é a denúncia ou Disque 100, né? Ou 190, ou ligar para os telefones dos conselhos tutelares. A denúncia é anônima, a gente não identifica o denunciante, a pessoa passa o maior dado que ela tiver, dados, informações sobre a criança, que a gente vai fazer a busca ativa para poder atender essa criança. Graças a Deus, igual eu falei, nós temos uma rede de proteção muito grande, com vários serviços, onde a gente faz os encaminhamentos para essa criança. Em município pequeno, o pensamento seria o mesmo. Todavia, não tem o tanto de equipamento que nossas cidades têm. Nós não temos o complexo de escuta protegido em Barra do Choça, mas nós temos o CREAS em Barra do Choça, nós temos o CRAS em Barra do Choça, por exemplo, que é uma fonte também, um meio no qual pode essa criança, adolescente ou qualquer outra pessoa que escutar a criança levar a denúncia, e vai chegar até a autoridade policial e até o conselho tutelar. As cidades pequenas sofrem muito, mas lá também já tem os seus jeitinhos, né, para poder ajudar também essas crianças e adolescentes. Não tem casa de acolhimento, mas tem o família acolhedora. E essa criança não pode ficar lá no seio familiar, onde acontece a violação. A família não vamos dizer assim, não é boa para que ela fique. Tem a família acolhedora. Por exemplo, em Aracatu tem a família acolhedora lá. Não tem casa de acolhimento, mas tem família acolhedora. Não tem a escuta protegida, mas tem um CRES, tem psicólogo, assistente social que vai atender essa criança e vai escutar e vai ajudar essa criança. Tem a vara da infância? Tem. Tem a promotoria? Tem também. Tem a polícia? Tem. Então, cada cidade vai se adaptando de acordo com o que tem, né? Nossa cidade tem essas coisas graças, né, ao corre do governante que está passando, né? Os que foram antes e esses que estão passando, fez o corre, eles se interessaram pela causa da criança e procuraram melhorias nessa área, né? Então, vai dando um jeito em cada cidade. Nossa cidade, graças a Deus, está bem. Será? Eu queria abrir aqui para ver se o seu Domingos, a Fabiana, o Stanley tem alguma pergunta para fazer para o nosso convidado. A Fabiana colocou aqui em Morrinhos o conselho é muito atuante. Isso é bom, né? Saber que tem sempre um conselho tutelar trabalhando. Seu Domingos. Eu queria dizer que essa situação que foi explanada é muito, como eles falaram mesmo, muito triste, muito dura. E esses meios de se detectar e de se saber o que está ocorrendo e como está ocorrendo, depois que tiver essas informações, tem que ser duro com as pessoas que estão cometendo o abuso. Então, o que eu acho é que é isso aí. Porque se você tiver um exemplo da pessoa que está fazendo isso, ele cumpriu uma pena ou houve um castigo, vai tirar o incentivo de outros. E não é, aqui no Brasil é muito difícil, porque a lei aqui não funciona tão bem, né? Mas então o que eu acho é que tem que ser duro com essas pessoas. E eu não tenho muito o que falar, porque também não tenho muito conhecimento dessa parte. E a minha
A meu ver, é isso que eu falei. Não pode deixar, assim, correr frouxo, não. Como fazer, eu não sei, sinceramente. Mas é caso de polícia, né? É caso de É polícia. caso de polícia. Eu queria É até, isso. eu queria até A pegar um gente gancho aqui. percebe, Pode falar, pode Wallace. falar, Fica à Juliano. vontade. Não, pode falar, pode Seu falar à vontade. Domingos falou aí sobre a questão do castigo, né? A gente percebe que o perfil do autor, do abuso, dos abusadores, eles têm perfis, né? Isso também vai muito também da questão sexual da pessoa também. Ele tem aquele fetiche de fazer coisas com criança. Eu trabalho também no sistema prisional, a gente percebe que muitos conseguem a liberdade, depois retornam, são reincidentes nos casos, porque eles têm esse gosto de querer fazer sexo com criança ou adolescente. Então, às vezes, a pena é dura, mas também vai do psique da pessoa também, né? Que tem essa mente horrível para poder cometer crime com criança e adolescente. Ou seja, ele tem esse feitiço, ele não vai deixar de fazer esse crime, de cometer esse crime. Se ele tiver a oportunidade, ele vai cometer de novo. Por quê? Isso, ela colocou aqui, né? Sadismo, Fabiana. Também tem essa questão também de essa fissura de fazer sexo, de querer ter o corpo da criança ou adolescente. Então, agora vem essa questão da castração química, né? Para ver se talvez dá uma melhorada também e faz com que essas pessoas parem de fazer isso com criança e adolescente. Não podemos, talvez, não sei, o legislador até então, para esse tipo, criou essa pena agora, né? Castração química. Então, vamos ver Não se tem, vai funcionar. não Se tem, não, não, tem que ver outra coisa pior. não Eu, existe um banco de dados de abusadores que, com o DNA deles, para poder, quando houver outro caso, comparar para ver se foi um daqueles que estão acostumados. Existe esse banco de dados? Não, não, ainda não, seu Domingos. Ainda não tem, não existe ainda no Brasil esse tipo de situação. Existe sim o processo, né? O processo criminal, que ele já respondeu, referente um, referente outro, e vai, reincidente, né? A partir do momento que ele é reincidente, a pena do segundo, do terceiro vai aumentando, né? Porque, igual eu falei, esse pessoal, eles cometem o crime por prazer, para satisfazer o corpo, né? O corpo dele. Então, é tipo uma doença, né? Eles têm. Bem complexo mesmo. eu queria aproveitar É. rapidamente, a Fabiana quer falar alguma coisa? Deixa eu só falar um negócio rapidinho. Esse domingo falou uma coisa ali sobre a questão da impunidade. Eu vejo muito isso também. A gente conhece um caso muito próximo, a gente, inclusive o Conselho Tutelar já sabe, a gente já passou essa demanda, né? E aí, só para que vocês entendam, um cidadão abusou de uma adolescente, ela não era adolescente, ela já era uma jovem, né? Uma jovem, mas não tinha suas faculdades mentais normais, né? E aí abusou, depois desse abuso veio uma gestação, após essa gestação essa moça veio a óbito. E aí, essa questão da impunidade, eu falo por quê? Hoje nós sabemos que a avó mantém o contato com o ex-marido, que foi o abusador, que é o pai dessa neta dela. E aí, eu já até passei isso para frente para uma colega nossa, você sabe quem é? Eu não vou citar o nome dela aqui, mas já passei para uma colega nossa essa situação, e ela disse, Daniel, infelizmente, agora já não depende mais da gente, sabe? Tipo assim, ele já sabe que foi ele, já foi confirmado, mas aí depende da parte mais do juiz de tomar as decisões, né, finais. Ou seja, o cidadão continua livre, ninguém sabe onde ele está. Na verdade, a gente sabe que ele está no estado de São Paulo, que ele fugiu para lá, mas ela não fala onde está. E ela diz assim, olha, eu não posso fazer nada porque se eu dependo que ele mande o dinheiro da menina para a gente comer, porque se não tiver o dinheiro, não dá conta. Então também tem essa questão, né, Wallace? Infelizmente ainda tem Tem essa essa questão, questão. né, social, né? É porque as famílias não querem fazer, as famílias estão, não acreditam na situação, às vezes não quer romper a questão do vínculo que já existe com o autor de algum crime relacionado a abuso sexual. É bem Uhum. complexo. A justiça, a gente sabe que se não for flagrante delito, aí segue, né, uma investigação. E muitas vezes essa investigação ultrapassa o limite, existe prazos dentro do inquérito policial, mas muitas Sim. vezes se passa, o processo quando chega na mão do juiz também demora-se tempo, porque o juiz é um juiz para não sei quantos mil processos, né?
Aqui em Conquista nós temos uma vara da infância que também agora já está se aumentando a questão do número de processos, mas nós temos uma juíza titular. Mas mesmo assim os casos demoram. Existe caso, por exemplo, na delegacia, da época que eu entrei no conselho tutelar, que agora que está chamando para poder fazer a oitiva dessa criança que agora é adolescente. Então você percebe, né, que há uma discrepância na questão do tempo, dessa questão do processo relacionado a essas pessoas que cometem tipo de violação. Por isso que muitas vezes a gente acha que tem impunidade, porque a nossa vontade é que o autor ficasse preso na hora, que a gente, mas não é assim, né? Existe todo um processo, existe um inquérito policial, porque a lei diz assim. E quem faz as leis são os nossos candidatos a vereador, a deputado, né, que está aí agora, que a gente tem que pedir eles para poder ver também essa situação, né, Muitas para vezes não melhorar estão nem aí mais. para a situação. Não A gente conhece, acaba passando, né, que quando você vai participar dessas atividades políticas aí, a única coisa que muitas vezes o povo pede é asfalto na rua mesmo, é e, verdade. né, asfalto na rua, Só esquece das complementando, outras coisas, né? só complementando esse caso, e um agravante que eu falo bem aberto, já passei para frente, sim, é justamente isso. Hoje a gente a gente vê, na verdade, que a avó, hoje ela se relaciona com uma pessoa que está cumprindo prisão, né, tá, como é que se diz? Está em prisão mesmo, né, que ele sai só em períodos festivos, ele sai lá na saidinha, digamos assim. Mas o cara foi condenado justamente por isso, por supostamente, porque não chegou a uma conclusão, mas supostamente ele abusou de uma criança. E aí hoje ela está de vez em quando, né, porque a gente não é toda hora que ele tá aqui, mas quando ele tá aqui, ela tá sempre junto com esse cara, e aí ela tem essa criança de 5 ou 6 anos, já tem outra de 11, outra de 10, e se não tomar cuidado, infelizmente, o ciclo vai repetir novamente, né? Se não já estiver repetindo, a gente não sabe. A família acha que É bem não vai complexo fazer isso aí. mais nada, não vai cometer mais nada, né? Pagou lá, tá feito, mas a vida da criança não pensa. É o que a Fabiana colocou aqui, nessa questão de subsistência, né? Às vezes a pessoa até passa, faz de conta que não está vendo pela necessidade. A gente que conhece a família, conhece a situação, sabemos que existe sim, né? Uma questão financeira que não tem, às vezes depende de uma pessoa de dar uma coisa, da outra. Não justifica. Mas, infelizmente, ela tem que se sujeitar a isso. Eu sempre comento aqui em casa, né? Infelizmente, essa pessoa tem que se sujeitar a isso. Aceitar, É igual, né? Daniel, Pode falar. existe, por exemplo, lá no conselho, quando a gente atende essa situação de criança, a gente percebe que também a mãe sofre violência doméstica por parte do pai. E muitas Uhum. vezes ela faz a denúncia, depois vai lá, tira a denúncia, e quando a gente pergunta, ela fala, né, porque é ele que sustenta a casa, ele É que o provedor, trabalha, né? né? E aí acaba que a gente tenta encaminhar ela para os serviços que atende mulher aqui no nosso município, para ela ser empoderada, para poder sair dessa vida, né? E também buscar outros benefícios junto ao setor social, para que ela possa, né, ficar, vamos dizer assim, livre desse traste dessa pessoa. E assim, é o dia todo a gente lá encaminhando e aplicando medida para ver se a vida das pessoas vai melhorando, né? Vai para frente. Mas É existe essa fácil. questão ainda. Fabiana, você quer fazer alguma pergunta? O Stanley, hoje algumas pessoas colocaram no grupo aqui que não deu para participar por alguns motivos pessoais, mas a gente está aqui firme e forte. E a palestra, graças a Deus, está muito boa. Parabéns, Wallace. Só aguardar a Tamo Fabiana. junto. O Stanley, ele tirou o mudo aí do microfone, pode ficar à vontade. Olá, Daniel. Boa noite, Pois não, companheiro. irmão. Boa Tudo bem? noite, tudo bem? Boa Fique à noite. vontade. Se Como que é? quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Não, nós trabalhamos aqui um tempo do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, né? E conforme nosso amigo abordou várias questões, né, com muita autoridade, mas assim, como já tem muito tempo, a coisa era muito camuflada, né? E hoje a própria mídia tem divulgado, né, as coisas que têm acontecido, mas como a lei tem agido, né, quando é casos assim, realmente assim, no caso assim de estupro, né, como que está sendo algo assim de imediato ou ainda tem colocado assim
solda com a peneira, tá, entendeu? Assim, feito vista grossa. Ou a justiça tem agido com rigor, né? E hoje as coisas têm acontecido assim. Claro que não, isso jamais vai parar de acontecer, e infelizmente talvez possa até aumentar, né? Em função de tanta criminalidade, a educação tem mudado muito, né? Mas em termos assim da justiça, tem agido com mais eficácia ou ainda está lento? Pois bem, como eu falei aqui no instante, Stanley, a justiça, ela age conforme a lei. A gente, em relação à criança e adolescente, a gente trabalha com o ECA. O ECA, graças a Deus, ele tem dentro do seu rol leis que protegem imediatamente criança e adolescente. Por exemplo, o Conselho Tutelar recebe uma situação, só para exemplificar para o senhor, uma situação de abuso sexual. Imediatamente o Conselho Tutelar, podemos até solicitar ajuda policial, vamos atrás da situação para socorrer essa criança. Imediatamente a gente aplica medidas protetivas, mesmo supostamente a gente retira aquela criança do lar, com força da lei, e coloca ela a salvo, ou com uma família, né, a própria família dela, com outro familiar que vai dar carinho e amor, ou, caso não tiver, a gente leva para casa de acolhimento e ela fica sob a proteção da vara da infância. Essa agilidade aí em relação à criança é ligeiro. Agora, em relação ao abusador, ao autor do crime, é que peca. Por quê? Como muitas vezes não é flagrante delito, não se prende o autor. Abre-se uma investigação, inquérito policial, onde vai escutar, vai marcar até com o autor o dia para ele ir lá, para poder falar se houve ou não. Vai, entendeu? Há uma demora, vai para o judiciário, há uma demora também, e aí acaba muitas vezes que o sentimento da família e nossa também é que há uma impunidade. Então a justiça de punição, ela ainda está muito devagar, muito devagar. Agora, em relação à proteção da criança, essa aí, graças a Deus, é imediata, porque o ECA nos dá, né, essa oportunidade de retirar logo, imediatamente, aquela criança daquele local, daquela família, ou daquele espaço onde está acontecendo determinada situação. Agora, relacionado ao autor, é só Jesus na causa, porque é devagar. E pode ter o que for, pode ter promotor bom, advogado bom da outra parte, né? Mas demora. Por quê? É um juiz para muito caso, é um promotor para muitos casos, é um delegado para muitos casos, né? Onde, claro, ele vai dar atenção, mas é de acordo também a agenda. É bem complexo. Mas em relação à criança, a gente aplica de imediato as medidas. Agora, sobre o autor, é devagar. Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Mais alguma pergunta, seu Domingos? Não, não, no momento não. Muito bem. Fabiana, com a sua autorização, então, quero ver se o Wallace tem suas últimas considerações para a gente fazer a apresentação do certificado. Wallace, contigo. Pronto, Daniel, tá certo então. Olha, queria dizer para vocês que nós, enquanto estou lá no Conselho Tutelar, estamos à disposição sempre para poder conversar com os seus assistidos aí, tá bom? É só chamar que a gente está à disposição. O Conselho Tutelar funciona 24 horas. Qualquer situação que vocês souberem relacionada à criança e adolescente, coisas ruins acontecendo, pode entrar em contato. Daniel tem meu contato particular, pode me mandar mensagem falando que existe uma situação para que o Conselho Tutelar possa fazer essa busca ativa dessa criança e adolescente ruim que está acontecendo também. Os outros meios no qual eu falei, que é o CRAS, que é o CREAS. O CRAS está nos territórios, o CREAS é mais para atendimento às vítimas. Nós temos a Polícia Civil, a Polícia Militar, onde vocês podem estar procurando ajuda para essas crianças e adolescentes. E temos, para denúncia, o Disque 100, né, que você vai fazer a denúncia, passando todos os dados, não vai ser identificado, e essa denúncia vai chegar até o conselho, vai chegar até a polícia, onde vai socorrer essa criança e adolescente. Então, deixo aqui meus agradecimentos em nome do meu colegiado do Conselho Tutelar Oeste e dizer que a gente estamos junto aí nessa campanha, porque escutar
protege. Muito bem. A gente agradece aqui em nome da presidente. Ela apareceu, não sei se ela vai querer falar com a gente agora. Fabiana, pode ficar à Ô, vontade. gente, eu tô meio rouca, já tem quase 20 dias que eu tô desse jeito, mas o meu problema é emocional, é porque eu tô numa demanda aqui da reinauguração do teatro, que tem mais de 3 anos que está fechado, e eu tô num fogo cruzado com esse negócio, não tô tendo tempo nem de respirar. Então, enquanto eu não passar, eu acho que minha voz não melhora. Mas, assim, a gente entende, meninos, Daniel, Domingos e o nosso palestrante, que esse assunto é um assunto de muita sensibilidade. A gente tem que ajudar de todas as formas, sendo observador, né? Eu sempre, quando eu vou assim em casa, que tem criança, que eu vejo que tem adulto, eu fico perguntando algumas coisinhas assim, porque eu sou presidente do Conselho do Idoso. E o idoso também a gente tem que trazer de uma forma bem junto da gente, porque acontece muita coisa que a gente fica horrorizado com as coisas que acontecem. E da criança e do adolescente também a gente participa quase que olhando, observando, né? E a gente sabe de tanta situação que a gente vê e entende. Eu vou contar um caso para vocês, bem rapidamente, de um ex-genro de uma amiga muito próxima de mim. Ele casou com a filha dela, teve as 2 filhas, as meninas cresceram, eles separaram, os avós criaram as 2 meninas. E ele envolveu com uma outra mulher, e não deu certo o relacionamento, ele separou, mas tinha filha pequena, ele tinha que levar todo mês a pensão. E assim, a mãe dele sempre falava para ele: toma cuidado, que aquela mãe daquela menina é custosa. Não, mãe, o que é isso? De vez em quando eu dou uns beijos nela. Então ele ia levar a pensão e tinha alguns afagos com ela. Um dia ele teve relação com ela e ela fez higienização com a roupa da menina. E ela denunciou ele que ele tinha abusado da menina. Ele ficou preso mais de ano por conta disso. E ele jurava por tudo que era mais sagrado para a mãe que nunca tinha encostado na menina, e aquilo tinha sido uma armação da mulher. E aí, um dia, a menininha na escola foi e contou para a professora, falou: ele nunca pôs a mão em mim, nunca. Então, assim, veja bem como é que chega as coisas. A pessoa, ela estava com raiva dele, porque queria ele de volta, ele não queria, queria só ficar com ela de quando em vez, né? E ela foi e inventou toda essa história. Então, acabou com a vida dele, com a vida da família, com a vida das filhas que já estavam grandes, né? E aí as próprias filhas testemunharam que ele nunca tocou nelas de forma indevida, que ele sempre foi um bom pai. E a menininha também, quando ela começou a crescer e perceber que o pai estava preso, e por que ele não visitava ela mais que estava preso, a professora na escola conseguiu arrancar isso dela. Ela falou: não, ele nunca pôs a mão em mim. Aí foi fazer as verificações, o que tinha sido usado para fazer o exame foi justamente a roupa que ela usou. Então, a roupa realmente tinha o esperma dele. Mas não foi em caso pensado dela. Veja bem como é que ela foi à toa, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as situações, porque tem casos verdadeiros e tem casos que são falseados, né? Então, a Não, isso gente, mesmo, não é? Fabiana. Aqui, por isso que, cortando só para ajudar aí, hoje tem aqui em Conquista essa questão da escuta especializada, onde quem vai Uhum. escutar a criança, a adolescente, vítima, são pessoas capacitadas, né? São psicólogos Uhum. e técnicos capacitados para escutar. Ali eles vão saber se a criança está mentindo, se foi uma manipulação ou não. Então, a gente dá glórias por conta dessa efetivação dessa lei da escuta protegida, onde também aparece a verdade. A gente sabe que a gente no conselho também recebe muitas situações que são falsas, mas a partir do momento que é instaurado um inquérito policial, que é feita uma investigação, que é feito um exame de corpo de delito, que é escutada essa criança, uma escuta especializada, a verdade chega. E assim, e antes dessa escuta especializada, já teve muitos casos semelhantes desse, né? Que a Tem vários, pessoa foi, vários. foi incriminada inocentemente, né? É muito complicado, viu? Nossa Senhora. Eu tenho uma filhada que a Não, mãe dela é meio neurótica, sabe? Ela incriminou o cunhado,
Hoje eles não têm nem relação, nem de amizade mais, a irmã com o marido, por conta dessa comadre minha, que também criou um subterfúgio com relação a isso, e a menina falava que não, e ela insistia. Aí, na época, o delegado que estava aqui era muito assim, austero, e foi com jeitinho com a menina, e a menina contou tudo para ele. Nessa época não tinha escuta especializada, né? Mas ele foi com jeito, conversando com a menina, e ele chegou à conclusão que era realmente uma mentira que foi anunciada pela mãe. E aí, como ela não conseguiu pegar ele dessa forma, ele tinha uma casa de caça e pesca e ele trazia munição somente para aquelas pessoas que encomendavam. Tanto é que nem deixava na loja. E ela sabia que ele fazia isso, porque a irmã contava, né? Lógico, irmã, você não conta para sua irmã, né? E aí ela fez a denúncia, ele ficou preso por conta disso, pelo armamento de fogo que ele tinha em casa. Tem gente que é ruim demais, Deus me livre. Não, demais. Nossa, filho. Mas assim, a gente quer te agradecer pela sua disponibilidade. E, assim, esse assunto é muito importante, é um assunto novo, é um assunto jovem, que a gente precisa, a todo momento, a gente está munindo de informação e de experiência para a gente ajudar as pessoas, né? A gente sabe que problema existe em todo e qualquer lugar, né? E a gente precisa mesmo de ter pessoas capacitadas, especializadas, fazendo qualificações, fazendo treinamentos, porque nós estamos aqui para ajudar. E nós, como formadores de opinião, mais ainda. Porque quando eu escrevi lá, quando a gente fala de empoderamento de meninas e meninos, é nada mais, nada menos do que orientação. Não é falar para a menina que ela vai brigar por conta da. Né? Não é isso. As pessoas entendem mal. Esse empoderamento de meninas e meninas, que é até um programa de Rotary, é justamente para orientar, para deixar claro para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, que o não deles é não e que o sim é sim. E eles precisam ter voz e vez. Então, se nós damos esse empoderamento para eles, é porque a gente acredita e confia que eles vão ter voz e vez. Muito Né? bem, verdade. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Assim, é muito enriquecedor a gente estar ouvindo essas informações, que a gente está agregando, a gente está munindo de informações para a gente poder trabalhar lá fora. Porque a nossa função é essa, é trabalhar lá fora da melhor forma possível. Muito obrigada pelo seu sim. Por nada, tamo junto. Olha, Fabiana, eu vou fazer a leitura agora do certificado. Eu queria convidar os companheiros para que abrissem as câmeras para a gente fazer um registro da imagem após a Tá. leitura. Tá bom? Uhum. Vamos. Vamos. Deixa só eu espelhar aqui, só um momento. Se tiver alguma informação aí errada, Wallace, você me passa que eu atualizo e eu vou te entregar pessoalmente o certificado, tá bom? Apareceu para todo mundo? Fabiana, você quer fazer a leitura? Sim, Eu posso. apareceu. Oi? Pode ler, Apareceu, tá ok. deixa eu silenciar mais um pouquinho. Tá bom. Certificado de reconhecimento do ano rotário 2023-24. O Rotary Clube Vista do Sol, distrito 4.770 de Rotary Internacional, tem a honra de conferir este certificado ao conselheiro tutelar Wallace Pinto dos Santos, em agradecimento por sua valiosa colaboração como palestrante com o tema Faça Bonito, Escutar e Proteger, na 16ª reunião ordinária do Rotary Clube Vista do Sol, distrito 4.770, realizada no dia 3 de junho de 2024 via plataforma Zoom Meet. Fabiana Oliveira, presidente do ano rotário 2023 e 2024, e Maria Vitória Dias, secretária do ano rotário também, 23 e 24. E, como nosso lema do ano rotário, crie esperança do mundo. Essa aqui é a nossa intenção, Wallace, em Rotary, né? Criar esperança para o mundo. A gente agradece a sua participação palestrando para a gente nessa noite e sinta-se convidado para voltar mais vezes, né, Fabiana? Isso junto, mesmo. só O convidar. Daniel, você já Oi. coloca o link lá no grupo, que eu vou pedir para as pessoas assistirem, né, a palestra. Sim. Pronto, assim que terminar a reunião, eu vou estar preparando para subir, e aí eu acho que vou ter um probleminha para subir hoje, porque eu dependo do Matheus, eu vou mandar mensagem para ele, e aí mas eu dou um jeito. E assim que estiver pronto, eu subo aqui. E o Wallace, eu vou te entregar pessoalmente o certificado, depois você me diz onde eu te encontro, eu te mando mensagem no privado, e a gente conversa Pronto, tá pessoalmente, eu joia. vou te agradecer pessoalmente também, tá bom?
Vamos só abrir a câmera todo mundo para a gente tirar uma foto e registrar esse momento aqui e deixar registrado na galeria do Rotary. O Stanley, se você puder. Isso. Rapidinho. 3, 2, 1. Volto já para dizer se ficou boa a foto. Só um momento. Fabiana. Pode ficar à vontade. Presidente Fabiana. Oi, Domingos. Está escutando? Tô. Eu desejo a você as melhoras, que você recupere rápido desse probleminha aí, e isso é passageiro. Logo, logo você está novinha de novo, podendo falar à vontade. Nossa, Domingos, Então, eu você não sabe desejo tanto que eu isso. estou sofrendo. Você sabe o tanto que eu gosto de falar, né? Então, eu tô, meu Sei. filho do céu. Eu deixo o meu abraço para você. Muito obrigada para você e para a Adriana também. Stanley, um abraço para você. Muito obrigado, presidente. Eu deixo o meu abraço também para o meu afilhado, Stanley. Isso. Um abraço. Sempre um Esse prazer. Stanley é da hora, viu, Domingos? Prazer em O revê-lo. Stanley é da hora. Stanley, eu vou conversar com você essa semana, deixa eu só dar uma melhoradinha, que eu e Laine conversamos ontem, nós estamos com a ideia para a gente acelerar os nossos passos, viu? Tá ótimo. Fico no aguardo. Ó, presidente, na quinta-feira eu farei uma cirurgia, tá? De hérnia inguinal. Então, assim, na quinta-feira, o dia todo eu vou estar sob anestesia, né? Nossas Será pela orações para que manhã, tudo corra bem. mas aí na quarta ou sexta eu estarei à disposição, tá bom? Tá bom. Um grande abraço a todos. Companheiro Daniel, Oi. eu vou te mandar um áudio de uma ideia que eu tive sobre os bottoms, tá? Pronto, companheiro. Você fez o meu, Daniel? Você fez o meu para eu ver? Essa semana foi corrido, mas eu vou fazer agora. Eu estava com visita em casa, essa correria com minha mãe também, então não deu tempo. Mas eu vou fazer agora. Correria. Eu vou fazer ainda hoje, aproveitar que eu estou sentado aqui, eu já envio a foto no grupo. Tá bom. Tá bom? Companheiros Então, e nosso visitante, muito obrigado. A foto ficou boa. Daqui a pouquinho eu vou estar postando lá nas redes sociais. Wallace, brigadão. Deus te abençoe. Que seu trabalho seja muito frutuoso. Wallace é uma bênção. Obrigado. Tá na correria, né, Wallace? Com a igreja. Tirou um tempinho para falar com a gente. Mais uma observação, que o Wallace, parabéns pela sua palestra. Foi muito instrutiva, aprendemos bastante com você. E o seu trabalho é um trabalho duro, mas é um trabalho bonito. Parabéns para você, viu? Valeu, seu Domingos. Obrigado. Muito bem. Um abraço. É isso, companheiros. Gratidão. Boa noite a todos. Bom descanso. Daqui a pouquinho eu vou preparar o vídeo para a gente aí. Tá bom.